Olá pessoal, eu estou de volta. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou de volta em condições meio difíceis aqui, diferentes. Vocês estão notando aqui do lugar onde eu estou fazendo o vídeo hoje. Porque, enfim, teve uma série de mudanças aqui em casa, no meu trabalho também, que me atrapalharam um pouco. E eu vou tentar manter o ritmo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas enfim, sempre que possível estarei de volta. A casa que eu moro aqui, a gente está trocando a rede elétrica, então os dois lugares onde eu gravava, que eram mais tranquilos, não tem mais tranquilidade. Tá trocando a rede elétrica, tá trocando o telhado também. Então a barulheira na segunda a sexta, muito barulho em casa, muita gente circulando, é impossível, ficou impraticável fazer esses vídeos aqui. Eu também estou com um pouco mais de dificuldade para ler os livros, né? Embora eu tenha lido todos os livros que eu me programei para setembro, e esse vídeo é o primeiro, do primeiro deles. Mas eu não sei se daqui para frente eu vou conseguir, porque eu mudei de atribuições no trabalho e isso vai me atrapalhar, vai me tirar um pouco do meu tempo aqui que eu tenho. Eu vou tentar fazer cada vez que eu tiver lido um livro e tal, eu vou conversando aqui com vocês. O primeiro livro de setembro, que eu li bem no início do mês, não era um, eram três. E antes de falar dele, eu tenho uma pergunta para você. A gente está em período de campanha eleitoral aí, né, de eleições municipais, né? Uma campanha diferente por causa da pandemia, tudo, outro formato, as pessoas estão testando formatos. Eu pergunto para você o seguinte: se você quisesse entrar na política seria por uma campanha municipal, né? Provavelmente, que é onde está o começo da escala, né? Do caminho que você chega a um cargo maior, eletivo, né? Vereador está no começo, né? Se você quisesse ser vereador, depois você poderia querer ser prefeito, enfim. O que você faria? Você iria para começar a frequentar reuniões de entidades de classe da sua cidade? Você iria conversar com as escolas, ir para as escolas, conversar com as pessoas, para os hospitais, tentar entender, tentar procurar lugares, canais, espaços onde se pode discutir as questões municipais? Ou você ia ler O Príncipe de Maquiavel para entender como funciona, em termos gerais, em princípios, em leis gerais, o mundo da política do ponto de vista da hegemonia mesmo, do poder, de como exercer o poder, né? Que é um clássico para isso. O que você faria? Eu tenho um conselho se você quer entrar na política, que não é nenhum desses. Todos esses são importantes. Mas eu tenho um conselho inusitado, que eu descobri lendo o primeiro livro de setembro, que não é um, são três, é uma trilogia. E o meu conselho é esse: antes de entrar para a política, leia a trilogia da Fundação, do Isaac Asimov. São 3 livros, certo? Fundação Império e a Segunda Fundação. Tá aqui nessa edição bonita aqui, né? Com essa luva. Eu tenho poucas edições bonitas assim, né? Minhas edições são mais vagabundinhas, mais pobrezinhas, né? Essa aqui eu comprei num sebo aqui em Brasília por um preço bem razoável e tal. O cara não sabia o que estava me vendendo. Isso aqui é considerado pelas pessoas que entendem do gênero ficção e fantasia como a melhor série já lançada, superando até o Senhor dos Anéis, né? Que eu não li, para quem leu. O que é que isso aqui tem a ver? Está falando de literatura de ficção e de fantasia, né? Que é um gênero muito cultuado hoje em dia, muito cultuado. Tá saindo, então, tem editoras lançando livros aí, livros luxuosos, novas edições muito caprichadas, tudo é um filão, feliz filão, porque faz com que os livros continuem sendo publicados, continuem atraindo interessados em ler livros de papel, que eu acho que é importante, e sustentando as poucas livrarias que sobraram. Mas voltando, o que é que tem a ver o livro do filão, que é um dos destaques principais? É uma coisa essencial de quem gosta de ficção e fantasia. Se não lê isso aqui, você não fez o primário ainda, você não fez o secundário e você não fez o primeiro ano do básico da universidade, que você deveria ter feito. Né? Então, o que é que tem a ver livro de ficção e fantasia com eleição municipal? Acontece que eu fui ler isso aqui, eu nunca tinha lido Isaac Asimov, eu li pouca ficção científica, eu não sou muito aficionado pelo gênero, mas eu tenho um amigo em Recife, Ítalo, que gosta muito de Isaac Asimov, até usou o apelido Isaac Asimov nas redes sociais dele. Então eu sempre eu preciso ler esse cara, deve ter uma coisa interessante, né? Se é uma pessoa interessante que lê que gosta daquele autor, determinado autor, você sabe que, por garantia, você já tem uma garantia anterior de que aquilo deve ser bom. Só agora que eu fui ler, qual foi a minha surpresa? O gênero é esse mesmo, ficção e fantasia. Mas isso aqui é política pura. Isso aqui é um tratado sobre o poder, a longo prazo.
e construído a partir, não necessariamente das regras tradicionais da política, mas construído a partir das regras da sociologia. Aí você vai dizer, mas é um tratado? É um... Não, é uma série. 3 livros que você lê enlouquecidamente. Você lê com aquela fome, aquela avidez de saber o que é que vai acontecer. Não só de saber o que vai acontecer, mas de saborear o texto. Os diálogos desse livro são de uma inteligência impressionante. Eu li poucas coisas, poucos diálogos tão bem feitos quanto os desse livro. Ocorre que eles tratam do... Tá aqui, deixa eu mostrar aqui um pouquinho o Fundação, depois vem o Fundação Império, e depois vem, por último, a segunda fundação, que conclui aqui. Não conclui porque depois ele acabou escrevendo outros, uma segunda trilogia. E adaptou os livros anteriores para ficarem coerentes com o que está aqui. Mas esse é o núcleo, é o caroço da história. Onde eu estava? Voltando para... Então, eu estava esperando um livro de ficção, uma coisa de fantasia pura, mas descobri um manual de política, de poder, sobre hegemonia, sobre isso, com base em questões, em princípios sociológicos, com diálogos ultra inteligentes. Isso aqui você percorre coisa de 1000 anos, mais de 1000 anos, eu acho. Eu sou ruim para números, mas é isso. Um cientista social muito inteligente prevê que a civilização do início do livro, que existe no início do livro, ela vai entrar em decadência e vai virar uma barbárie por 30 mil anos. E ele tem uma forma para reduzir aquele espaço de 30 mil anos a 1000 anos, para que o dano não seja tão grande. A gente sempre acaba chegando nos momentos atuais, né? Enfim, e ele desenvolve uma estratégia para isso. Ele cria isso que se chama de fundação. Isso aqui nós estamos numa galáxia enorme e ele coloca essa fundação, que seriam 2 fundações em pontos extremos dessa galáxia, e cria umas leis gerais, umas determinações gerais para as pessoas seguirem. A primeira fundação que ele cria, ele coloca determinadas pessoas para começar a trabalhar para que realize esse plano de reduzir esse tempo de barbárie de 30 mil para 1000 anos. Porque a barbárie vai existir, não tem como não existir. O que ele está fazendo é uma redução de danos. E aí, na prática, o que é que acontece? Uma sucessão de grandes poderes à medida que você vai lendo os 3 livros. Você vê uma determinada ordem social e política com um líder muito estabelecido, que parece que está muito firme, mas logo vai vir uma crise que vai derrubar aquele governo, vai tirar aquele governo, vai colocar outro. Alguém vai emergir ali, vai ocupar aquele espaço. Algum governo vai se tornar obsoleto e outro vai chegar. E essas crises estão todas previstas por esse cientista social. Agora me escapou o nome dele, porque o nome das crises é justamente o nome dele. Eu acho que eu anotei aqui. Enquanto eu vejo, deixa eu continuar. O que é que... Isso é um livro, isso é uma aventura, né? Também não deixa de ser uma aventura. E aí tem alguma coisa que não dá certo na previsão dele, que é o surgimento de um personagem muito interessante que se chama O Mulo. O Mulo, para mim, é uma espécie de avatar de todas essas figuras traumáticas que entraram na história da humanidade, de Hitler até Anastácio Somoza, essas pessoas que vieram para botar sua sombra em cima da humanidade, causando todos os males que eles causaram. O Mulo é uma figura assim. E o Mulo é muito dominante no segundo e no terceiro livro. Quando ele entra, tem um pequeno desvio na previsão inicial que esse cientista havia feito. É o Seldon. A gente chama as crises Seldon. Vem aí uma crise Seldon. Sempre que vem uma crise Seldon, ele tem um vídeo guardado que eles têm um momento certo para assistir aquele vídeo e ele vai dar as novas diretrizes para o caminho que vai seguir. E toda a previsão dele é feita com base em comportamento das massas, né? Isso é muito importante hoje em dia. É uma metáfora perfeita. Tudo é feito com base em comportamento das massas. E o Mulo, qual é o grande poder do Mulo? O Mulo consegue mudar a mentalidade das pessoas que trabalham para ele. Se uma pessoa se volta contra ele, ele tem um poder mental de fazer aquela pessoa passar a admirá-lo e esquecer completamente qualquer discordância que tinha dele. Também diz alguma coisa, né? Enfim, o livro é tão bom, a série é tão boa, que eu li o primeiro livro muito rápido, e eu ia viajar, estava no finalzinho do primeiro livro, ia fazer uma viagem curta aqui perto, uma cidade aqui perto de Brasília, e deixa eu levar logo o segundo, porque eu vou querer ler o segundo. Por engano, eu levei o terceiro, a segunda fundação, a conclusão.
Quando eu estava acabando de ler o primeiro nessa viagem e fui pegar o outro livro para ler, eu vi que era o terceiro. Mas eu estava tão. A avidez era tão grande para continuar lendo, que eu peguei e li o terceiro mesmo. Não atrapalhou. Eu consegui entender. E aí na volta, eu peguei o segundo. Então eu li na ordem errada. Eu li o primeiro, o terceiro e depois o segundo. Como eu li o terceiro primeiro, eu sabia a conclusão das coisas, mas não sabia o que gerava aquelas conclusões. Mas não atrapalhou em nada. Até nisso, a série é muito perfeita. Impressionante a qualidade. Você vê esses 3 volumes aqui, você pensa que vai demorar. Não, você lê muito rápido e é muito esclarecedor. Dá muito o que pensar. Isso aqui dá o que pensar. É material para você... Depois que você... Não é só para você ler correndo e esquecer. Não, né? Não é uma leitura de fim de semana. Você vai ficar com esse texto na cabeça e vai relacionar ele com a realidade que tem à sua volta. A realidade de vários momentos da espécie humana, da nossa história, e da atual, que também é uma época que também dá muito o que pensar. Não é isso? Então, foi os primeiros livros de setembro, a trilogia da Fundação, do Isaac Asimov. Até o próximo vídeo.